o TOTG ou fazendo apenas com a glicemia de jejum. Se a gente faz apenas com a glicemia de jejum, eu vou ter apenas 86% de detecção. Eu consigo 100% de detecção se eu consigo associar o padrão ouro, que é o teste oral de tolerância à glicose, que aqui no Brasil ele é feito com 75 gramas. Então, tem duas estratégias, pessoal, que o Ministério da Saúde traz. A viabilidade financeira e disponibilidade técnica total, ou seja, tem TOTG disponível, e a gente sabe que um país muito amplo, bem diverso, a heterogeneidade é muito grande, então nem toda região do Brasil a gente vai ter TOTG disponível. E aí a gente pode fazer sem o TOTG, que é o que a gente chama da viabilidade parcial, disponibilidade técnica parcial, que é quando a gente não faz com o TOTG. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Se eu tiver o TOTG disponível, pessoal, como é que a gente vai fazer? Começo com a glicemia de jejum no início do pré-natal. Se essa glicemia de jejum tiver abaixo de 92, ela está normal. Então, eu vou fazer para essa paciente o TOTG com 24 a 28 semanas. Então, vamos lá. Recapitulando, comece com a glicemia de jejum se essa paciente iniciou o pré-natal de forma precoce, ali antes de 20 semanas. Se a glicemia de jejum tiver menos do que 92, está normal. E aí eu vou lançar a mão do TOTG lá para frente. Se a glicemia de jejum vier entre 92 e 125, pessoal, essa paciente está diagnosticada com diabetes mellitus gestacional. Eu não preciso repetir. Na gestação, um valor alterado é o suficiente. Eu não vou repetir. Esqueçam que na clínica médica a gente repete para dar o diagnóstico da paciente ou precisa de 2 exames alterados ao mesmo tempo para dar o diagnóstico, porque aqui na obstetrícia, um valor alterado é o suficiente para a gente fechar. Não tem indicação de repetir, não tem indicação de fazer o TOTG. Eu já vou iniciar o tratamento. Então, se essa paciente tem uma glicemia de 92 a 125, ela tem uma diabetes mellitus gestacional. Se ela tem 126 ou mais de glicemia de jejum, essa paciente é diabetes mellitus prévia. Ela podia não saber, é o over diabetes. Se ela tinha uma glicemia de jejum 92, ou se ela iniciou, pessoal, o pré-natal de forma tardia, de 20 a 28 semanas, a gente vai lançar a mão do TOTG entre 24 a 28 semanas. Ah, Jorge, mas ela iniciou o pré-natal depois de 28 semanas, então você vai fazer o TOTG imediatamente. No TOTG, a gente vai receber essa paciente, ela vem em jejum fazer o exame, e aí a gente repete o jejum. E para os valores, os mesmos. 92 já considera diabetes, certo? Então, o ideal é que no jejum ela tenha abaixo de 92. E aí a gente faz aquela sobrecarga glicêmica com as 75 gramas e a gente repete com 1 hora, uma hora da garapa, do teste da garapa, né? Então a gente repete com 1 hora da ingestão a glicemia e com 2 horas. Então com 1 hora, qual é o valor? 180. Então se atingir 180, ela tem diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. E na segunda hora, 153. Então se na segunda hora ela atingir 153, também diabetes mellitus gestacional. E lembrem, quais são as formas de a gente dizer que essa paciente é diabetes prévia, ou a glicemia de jejum ali superior a 126, ou o TOTG com a segunda hora superior a 200. Então, também podemos dar o diagnóstico da diabetes mellitus prévia, caso no TOTG a segunda hora a gente atinja ali a partir de 200. Beleza, pessoal? Isso era com 100% de disponibilidade técnica. E quando a gente não tem TOTG, como é que a gente faz? A gente consegue detectar ainda, pessoal, boa parte das pacientes, 86%. Então, no início da pré-natal, a mesma coisa. Vou fazer a glicemia de jejum, um exame simples, barato. Se tiver abaixo de 92, tá normal, vamos seguir o pré-natal. Se tiver entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. E eu não vou repetir. Se tiver a partir de 126, diabetes mellitus prévia. Beleza? Para aquela paciente que tinha dado normal, porque a gente só repete em quem deu normal. Então, para quem deu normal, entre 24 e 28 semanas, quando eu faria o TOTG, eu vou repetir a glicemia de jejum. E aí, mesma coisa, se os valores derem abaixo de 92, normal, segue a gestação. Se tiver entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. A partir de 126, diabetes mellitus. Beleza, gente? Então, isso aqui é o que mais cai na prova. Vamos ver aqui. INEP 2020, uma gestante no curso da 12ª semana de gestação vai ao ambulatório de obstetrícia, referenciado da sua unidade básica de saúde, com o seguinte encaminhamento. É uma primigesta com 23 anos de idade e apresentou ali no exame de rotina pré-natal uma glicemia de jejum de 140. Opa! No momento, o paciente encontrava-se assintomático e já trazia o segundo resultado de glicemia de jejum, que não tem indicação de fazer, de 148. Então, a gente já sabe, pessoal, glicemia de jejum. Se a paciente estiver abaixo de 92, ela segue para TOTG com 24 a 28 semanas. Se essa glicemia, pessoal, tiver de 92 a 125,
a gente está falando de diabetes mellitus gestacional. Se essa glicemia de jejum, pessoal, tiver a partir de 126, a gente está falando de diabetes mellitus prévia, over diabetes. Então, essa paciente aqui, ela é uma paciente com diabetes mellitus prévia, não é nem gestacional. Então, segundo as recomendações mais atualizadas da OMS, da Sociedade Brasileira de Diabetes, o que é que a gente deve fazer, pessoal? Vou solicitar a TOTG de jeito nenhum. A paciente já repetiu a glicemia de jejum, não era nem para ela ter repetido, de jeito nenhum que você vai fazer. Ainda vai dar uma sobrecarga oral, pessoal, para uma paciente que é diabética de forma alguma. Ela é diabetes prévia ou é gestacional? Ela é prévia, não é gestacional. E como prévia, a gente já deve iniciar o tratamento adequado. Nesse caso aqui, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, vai demandar um tratamento farmacológico. Beleza, pessoal? E aqui, pré-natal de alto risco. 2022 revalida, pessoal, paciente de 30 anos de idade, gestando pela terceira vez, comparece ao centro de saúde para acompanhamento no pré-natal. Os outros 2 passos foram normais, há 10 a 8 anos, não teve qualquer intercorrência nas outras gestações e não teve doença diagnosticada. Mas a gente sabe que mesmo sem fator de risco, o rastreamento ele é universal. Refere sintomas típicos de início da gestação, então enjoo, sonolência, está com 13 semanas e trouxe um exame pré-natal, dentre ele uma glicemia de jejum de 132. Mesma coisa, pessoal. Se estivesse abaixo de 92, normal iríamos fazer o TOTG. Entre 92 e 125, diabetes mellitus gestacional. A partir de 126, diabetes mellitus clínica. Vou repetir? Não, já está fechado o diagnóstico. Então, encaminho para pré-natal de alto risco, já que diabetes mellitus gestacional estaria perfeito se tivesse aqui clínico, porque não é gestacional, beleza? Encaminhar paciente para pré-natal de alto risco, perfeito, porque a gente sabe que aqui no diabetes mellitus clínico, né, no prévio, a gente precisa do pré-natal de alto risco. Já que se trata de diabetes prévia à gestação, prévio, né, diagnosticado na gestação, perfeito, que é o que a gente chama de over diabetes. Então, letra C. Solicitar TOTG, gente, C e D, de forma nenhuma. A gente sabe que não vou fazer TOTG para paciente que já é diabética. Então, letra B aqui é a nossa resposta. Seguindo aqui a questão super recente, 2023, revalida, traz uma paciente de 10 semanas de idade gestacional que comparece à consulta para avaliação dos resultados do exame solicitados na rotina pré-natal. Então, ela tem exame de glicemia de jejum ali de 91, e o teste, e aí, beleza, tá abaixo de 92, não importa se é 91, se é 80, se é 70, tá normal. E aí a gente vai fazer, com 24 a 28 semanas, o TOTG, e essa paciente fez, certo? Então, ó, o teste oral tolerância à glicose com avaliação de glicemia de jejum após 1 e 2 horas tem um limite de 92, 180 e 153. Perfeito, foi tudo aquilo que a gente viu. Então, nesse caso, a conduta recomendada para o rastreamento e definição da presença ou não de diabetes é realizar o TOTG com. Então, aqui, se a paciente tinha uma glicemia de jejum 91, pessoal, está normal. Para quem está normal, o que é que eu vou fazer? Entre 24 a 28 semanas, eu vou fazer o TOTG. Então, é entre 22 e 28? Não, é entre 24. Entre 34 e 36 semanas? Não, é entre 24. Entre 32 e 36, 24 a 28 semanas. Beleza, pessoal? E a gente sabe que aqui no Brasil, como eu comentei com vocês, nem é 50, nem é 100, é 75 gramas de glicose. Beleza? E eu dou diagnóstico mesmo com apenas um valor alterado, sem necessidade de repetir, enfatizando novamente para vocês. E aí, pessoal, o tratamento a gente inicia, principalmente para quem tem diabetes mellitus gestacional, com as medidas não farmacológicas, a gente vai conseguir um controle na grande maioria das pacientes. Então, a primeira conduta numa paciente com diabetes mellitus gestacional é medida não farmacológica. Dieta, referencial ganho de peso adequado e atividade física, ali pelo menos umas 3 vezes por semana de 30 minutos. Então, vamos aqui ver essa questão. 2021, feminino, então uma paciente se gesta 38 semanas, idade gestacional de 11 semanas e 1 dia, vem para a consulta de pré-natal. Então não tinha doença prévia, sem queixa atual, traz 2 exames de glicemia de jejum, novamente 135 e 128. Precisava de 2? Não. Então fez com 6 semanas, com 8 semanas de gestação. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, qual é a conduta adequada? Orientação nutricional e controle de perfil glicêmico em 7 a 10 dias. Iniciar a insulina regular de acordo com o peso da paciente. Realizar teste oral tolerância à glicose. Então, a gente sabe, vou cortar aqui, TOTG a gente não vai fazer de jeito nenhum. E no Brasil, lembra que eu falei, não é 50, não é 100, é 75, certo? Acompanhamento pré-natal habitual de jeito nenhum, gente. Aqui é uma paciente com diabetes mellitus prévia, acima de 126. Então, a partir de 126, pré-natal de alto risco. E não vou fazer, não era nem para ela ter feito essas duas, quanto mais para eu fazer outra daqui a 30 dias, de forma alguma.
Iniciar a insulina NPH e controle de perfil glicêmico em 7 a 10 dias. Então, pessoal, aqui o que a gente vai lançar a mão para essa paciente é de orientação nutricional e controle do perfil glicêmico em 7 a 10 dias. Por quê? Mesmo nessa paciente que aqui é diabetes mellitus prévia, a gente pode tentar, sim, um controle com atividade física e dieta. Se ela não responder, aí sim, eu vou iniciar a insulina de acordo com o peso da paciente. E não necessariamente eu vou fazer só NPH, pessoal. A gente costuma fazer muito aquele esquema basal bolus para simular a liberação fisiológica de insulina. Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a orientação nutricional. Então, dieta, atividade física. Faço o perfil com 7 a 10 dias, porque não adianta eu começar o perfil, gente, no dia que a paciente está fazendo a modificação. Porque se eu faço isso, eu estou falseando. Então, eu espero que, se com 7 a 10 dias ela vai ter uma resposta desse tratamento clínico iniciado, desse tratamento não farmacológico, e aí, com 7 a 10 dias, eu vou avaliar esse perfil. Se esse perfil segue alterado, aí sim eu indico o tratamento farmacológico, que embora nas gestações de diabetes mellitus prévia, na grande maioria dos casos vai ser necessário. E aí, pessoal, aqui da USP São Paulo 2021, também do Revalida, traz uma mulher de 28 anos de idade, já engravidou 2 vezes, está na sua segunda gestação, e está com 16 semanas e 5 dias de gestação, não tem comorbidades conhecidas. Retorna para a consulta pré-natal trazendo exames laboratoriais previamente. Então, a glicemia de jejum 124. Então, vamos lá, de novo, se tiver abaixo de 92, normal, com 24 a 28 semanas, faço TOTG. Se estiver entre 92 a 125, é diabetes mellitus gestacional. Se tiver a partir de 126, diabetes mellitus prévia. Lembra, não repete e nem faz TOTG. Demais exames sem alterações. Então, qual a conduta para essa paciente neste momento? Vou solicitar um teste de tolerância à glicose e retorno com 2 semanas para checar o resultado? De jeito nenhum. Não vou repetir. Aqui é iniciar o tratamento. Dieta adequada para diabético, atividade física, prescrever insulina e controle de glicemia capilar com perfil completo. Não, gente. O primeiro passo, principalmente na diabetes mellitus gestacional, é iniciar o tratamento clínico não farmacológica, ou seja, dieta adequada, ganho de peso adequado, atividade física. Ela faz o perfil glicêmico e retorna para a gente reavaliar se vai precisar ou não prescrever ali o tratamento farmacológico, cujo padrão ouro é a insulina. Já, pessoal, aqui a letra C, dieta adequada para diabético, atividade física, controle com glicemia capilar com perfil simples, aquele perfil ali de 4 a 6 pontos. Perfeito, que é um diabetes mellitus gestacional. Letra D traz uma dieta adequada para diabético, atividade física, controle com perfil simples, solicitar ecocardiograma fetal e realizar entre 26 a 28 semanas. Então, a gente vai ver mais para frente o segmento fetal. O eco fetal ele é mais indicado para os pacientes que têm diabetes mellitus prévia. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente vai ficar com a letra C. Essa daqui, pessoal, do INEP 2022 de Revalida, traz uma paciente de 36 anos, está com 26 semanas de gestação, fez uma glicemia de jejum de 90, ou seja, normal, está ali abaixo de 92, e por isso a paciente fez um TOTG. Então, o jejum TOTG segue normal, ali está 85, e aqui a gente vê que a paciente tem alteração no TOTG. Ela tem uma primeira hora de 192 e uma segunda hora de 180, beleza, pessoal? Então, em relação a esse caso, quais são os respectivos diagnóstico e conduta? Então, pessoal, a gente sabe no TOTG quais são os valores. Segue 92 para o jejum, 180 para a primeira hora e 153 para a segunda hora. Beleza? Se a paciente igualar ou superar qualquer desses valores, mesmo de forma isolada, já está alterado. Então, o jejum está normal, mas a primeira hora, 192 estaria alterado em qualquer hora, tá, gente? Então, ela já fecha critério para diabetes mellitus gestacional aqui, e na segunda hora, 180. Também fecha critério para diabetes gestacional, mas não para diabetes clínico. Para diabetes clínico, ela teria que ter um jejum ali superior a 126, igual ou superior a 126, ou uma segunda hora no TOTG igual ou superior a 200, beleza? Lembrando que ela teve alteração aqui na primeira e na segunda hora, mas não é necessária 2 alterações, bastaria uma, já teria o diagnóstico para essa paciente. Então aqui, pessoal, a gente está falando de uma diabetes mellitus gestacional, beleza? Então, vamos lá. A gente já exclui aqui a letra B, porque não é só um diabetes mellitus, é um diabetes mellitus gestacional. E tem outro absurdo aqui na letra D, que ele pede para suspender o acompanhamento no risco habitual e encaminhar para outro risco. Gente, você não suspende o acompanhamento no risco habitual, você encaminha para outro risco e vai acompanhar paralelamente. Porque muitas vezes a paciente demora a chegar no alto risco, não consegue a periodicidade ideal de consulta no alto risco, e para isso ela continua vinculada no risco habitual também. Você não larga a paciente porque encaminhou ela não, beleza?
Então, vamos lá. É uma diabetes mellitus gestacional não detectada, mantém segmento de rotina no risco habitual na OSF? Não, gente. A gente detectou que é uma diabetes mellitus gestacional e você não vai manter apenas no risco habitual. O ideal é que você atrele um alto risco ali para essa paciente, um risco intermediário pelo menos. Então, letra B, diabetes mellitus gestacional solicita início na USF de insulina terapia e avaliar a glicemia capilar em 15 dias. Gente, lembra, é um diabetes mellitus gestacional. Na grande maioria dos casos, a gente vai conseguir tratar o controle com tratamento não farmacológico, dieta e exercício e o controle do ganho ponderal. Então, aqui também não está adequado. Eu não tenho o perfil dessa paciente ainda para eu indicar uma insulina terapia. Então, o que eu vou fazer é dizer que essa paciente tem um diabetes mellitus gestacional, manter o acompanhamento longitudinal na USF e eu atrelo também essa paciente a um pré-natal de alto risco ou ali de risco intermediário, pelo menos. Beleza? Então, letra C. E aí, pessoal, disse para vocês que a paciente começa fazendo o tratamento clínico. Então, qual é a minha meta com esse tratamento clínico? É que ela tenha os limites de glicemia no jejum abaixo de 95, e aí eu vou escolher, quando eu faço a avaliação pós-prandial, se eu vou avaliar com 1 hora após o início da refeição ou com 2 horas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer à paciente, olha, deu a primeira garfada da refeição, conta no relógio. Se deu 1 hora, se for com 1 hora após a primeira garfada, não é 1 hora após terminar de comer. 1 hora após o início da refeição, 140 é o valor de referência. Se for 2 horas, eu já espero um pouco mais baixo, 120. Beleza, gente? E aí, lembra que eu tinha falado aquela questão dos pontos? O que é um perfil de 4 pontos, gente? É basicamente jejum e pós-prandiais. Então, jejum, pós-almoço, pós-café e pós-jantar, certo? E aí, se eu escolher 1 hora pós, abaixo de 140, se eu escolher 2 horas pós, abaixo de 120, tá? Se a paciente faz tratamento com medida farmacológica, pessoal, eu preciso de um acompanhamento maior. E aí eu vou lançar mão no perfil de 6 pontos, que basicamente vai ser os prés e os pós-prandiais. Então, o pré-prandial do café da manhã já é o jejum. Então, jejum, pós-café, e a gente segue com os demais pré-prandiais, ou seja, antes do almoço, antes do jantar, e os pós-prandiais, pós-almoço e pós-jantar. Beleza, gente? E aí a gente também tem que ter cuidado, porque não só existe o limite superior. O limite superior é esse aqui, é o desejável que ela esteja abaixo disso. Mas lembra, foi o que eu falei lá no começo, que o feto se alimenta de glicose apenas. Então, não quero essa paciente fazendo hipoglicemia. Então, de acordo com algumas fontes, o limite inferior vai ser 70 para todos os horários. Ou seja, eu não quero que essa paciente esteja com glicemia abaixo de 70, porque a hipoglicemia pode levar a uma hipoglicemia fetal, e isso é grave porque o feto só se alimenta de glicose. Algumas fontes trazem que o pós-prandial teria ali um limite que não deveria estar inferior a 100, beleza? Então, trouxe aqui para vocês essa divergência na literatura. E aí, pessoal, o tratamento farmacológico, eu vou preferencialmente fazer insulina. É o padrão ouro, é o que é mais estudado, é o que tem o melhor perfil de segurança na gestação. Então, via de regra, eu posso começar ali com o ANPH, né, meia unidade por quilo dia e fazer essa distribuição ao longo do dia. Ou eu posso fazer aquele esquema basal bolos, pessoal, como por exemplo um NPH e uma regular, tá certo? Via de regra, eu vou fazer uma dose total de insulina ali de meia unidade por quilo dia. E aí, se a paciente tem hiperglicemia após 1 a 2, quando é que eu vou indicar, na realidade, né, esse tratamento farmacológico? Então, a paciente fez o perfil, trouxe o perfil inteiro, e aí eu vou contar quantos estão alterados. Se essa quantidade de alterados, pessoal, supera 30% das medidas, tem indicação de tratamento farmacológico, ou seja, não está bem controlado. Ou pelo critério de crescimento fetal, porque às vezes o feto está te mostrando que aquela paciente está com a diabetes descompensada, ou seja, a circunferência abdominal do feto está acima ali do percentil 75. Já a Sociedade Brasileira de Diabetes, além do seu material 2021, recomenda que se a paciente tiver diabetes gestacional, você com 2 ou mais medidas alteradas no perfil, você já deve iniciar o tratamento. Então, aqui é bem mais criterioso. Pelo Ministério da Saúde, esses 30% dá uma tolerância maior para determinadas alterações, beleza? Se a paciente tem diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, pessoal, diabetes prévia, aí você vai fazer esquemas intensivos de insulina. Lembra, essa paciente acompanhando alto risco no serviço terciário, muitas vezes ela vai precisar de múltiplas doses ou mesmo de infusão contínua. Via de regra, essa paciente aqui é conduzida em conjunto com o pessoal da endocrinologia, tá? E aí, pessoal, os antidiabéticos orais, basicamente, a gente tem um perfil para utilizar a metformina, que vai ter a melhor segurança ali após a insulina. Então, quando é que eu vou indicar a metformina, pessoal? Para paciente que não tem acesso à insulina. Então, muitas vezes, é aquela paciente que
Ah, o posto tem a insulina para dar para ela, mas deve ser armazenada onde? Na geladeira. A paciente não tem geladeira. Então, como é que ela vai usar a insulina? A paciente que tem dificuldade de administração na insulina, então a paciente analfabeta, você tentou ensinar, ela não soube fazer a aplicação correta da insulina. Então, insulina, gente, a gente sabe que se administrada de forma incorreta, é perigoso. Se ela faz uma dose excessiva, por exemplo. Então, se você vê que aquela paciente vai ter uma dificuldade, certo? Principalmente cognitiva, na alta administração da insulina, não tem como essa paciente, porque ela não vai passar a gestação inteira indo para o hospital ou indo para o posto para fazer a dose da insulina, beleza? Se aquilo gera um estresse muito grande na paciente, então a gente sabe que a aplicação da insulina ela é injetável. Então, se o fato de a paciente estar usando a insulina está causando um estresse muito grande para ela, você pode fazer lança-mão da metformina, tá? Se a paciente demanda altas doses, pessoal, o que é isso? Ela está com mais de 2 unidades por quilo dia, ou se está com mais de 100 unidades de insulina, ou seja, você está fazendo uma dose importante de insulina e ainda assim está sem resposta adequada no controle glicêmico, você pode associar a metformina. Lembrando que aqui o objetivo é que você reduza a resistência à insulina para que aquela dosagem de insulina que você já estava fazendo atue melhor. Ou se a paciente está tendo um ganho de peso excessivo no uso da insulina, também é indicação de você fazer a metformina, tá? Já, pessoal, a gente vai contraindicar a metformina se tiver restrição de crescimento, um peso fetal abaixo do percentil 50 ou se a paciente tem doença renal crônica, beleza? E na avaliação do bem-estar fetal, pessoal, para os pacientes que têm diabetes mellitus gestacional, o ideal é que a gente lance mão de ultrassons mensais ali a partir de 24 semanas. Se tiver qualquer alteração de crescimento fetal, a gente deixa não mensal e sim quinzenal. Cardiotocografia e perfil biofísico fetal, lembrando que no perfil biofísico fetal completo a gente já inclui a cardiotocografia, semanal a partir de 32 semanas se ela tiver necessidade de tratamento farmacológico ou 34 semanas se é um tratamento apenas clínico, certo? Se tiver comorbidade associada, Doppler, tá? Pessoal, para diabetes, o Doppler, diabetes isolada gestacional, o Doppler não tem tanto valor, certo? Ele tem mais valor para outras comorbidades. Então, se a paciente só tem diabetes, certo? Não tem comorbidade associada e é diabetes gestacional, via de regra a gente não precisa do Doppler, tá? Já se é uma diabetes prévia, aí lembra, a paciente pode ter vasculopatia, pode ter insuficiência placentária e aqui sim a gente indica o Doppler de rotina, independente de comorbidades associadas, a partir de 26 a 28 semanas. Aqui a ultrassom também é mensal a partir de 24 semanas e quinzenal se tiver crescimento, né, alterações de crescimento fetal. Então, abaixo do percentil 10, pensando em restrição de crescimento, ou acima do percentil 90 ou 95, variando com a fonte, pensando em fetos grandes para a idade gestacional, risco de macrosomia. Cardiotocografia e perfil biofísico fetal a partir de 28 semanas para todas. Via de regra, os DMPREV vão estar, inclusive, em uso de tratamento farmacológico. E se tiver disponibilidade, pessoal, a gente vai fazer o eco fetal, beleza? Lembrando que esse ano de 2023 teve uma lei publicada que garante para todas as pacientes o eco fetal, certo? Tá um pouco polêmica essa lei, porque não existe essa indicação de eco fetal para todo mundo. A gente já tem dificuldade de fazer no SUS para quem precisa, mas ainda assim tivemos essa lei de que no SUS deveríamos garantir um eco fetal para todo mundo durante o pré-natal e pelo menos 2 ultrassons transvaginais ali até os 4 meses. Então, se liga que teve essa alteração na legislação. Mas de indicação médica, se ela tem diabetes mellitus prévia, lembra daqueles riscos que eu falei? As principais malformações são as cardíacas. Então, por isso que a gente precisa de um eco fetal para essa paciente. E aí o parto, pessoal, a gente sempre vai avaliar se aquela diabetes é prévia, se é gestacional e o controle glicêmico, certo? Via de regra, ninguém indica um parto. Então, existem divergências na literatura, vocês sabem que a obstetrícia é cheia disso. Então, via de regra, a partir de 40 semanas, ninguém indica o parto, certo? A partir de 41 semanas. Via de regra, o parto vai ficar entre a 37ª e a 40ª semana. A gente só tende a tirar prematuro, pessoal, se tem um comprometimento materno e ou fetal muito importante. Beleza? São os casos ali que a gente vai individualizar. Mas, via de regra, as pacientes vão estar nesse segmento entre 37 a 40 semanas. Vamos ver como é que a gente faz essa divisão. Então, se a diabetes é gestacional, pessoal, e aí vai depender do meu controle glicêmico. Se o controle glicêmico for bom, aí eu vou olhar, aquela paciente, ela precisa ou não precisa de insulina? Então, se a paciente não precisou de tratamento farmacológico e ainda assim está com controle glicêmico bom, eu vou poder esticar ali para um termo completo, 39 a 40 semanas, beleza? Já se o controle glicêmico é bom, mas é farmacológico, se ela precisa de insulina ou até de metformina, a gente vai fazer ali, já com termo completo também, mais com 39
tem 9 semanas e 6 dias, beleza? Se o controle glicêmico for ruim, gente, e aí pouco importa se é farmacológico ou não, parto entre 37 a 38 semanas ou antes, se você tiver alguma alteração no perfil biofísico fetal, na ultrassom, algum risco materno, você vai individualizar. Como, por exemplo, se ele atingir um peso fetal de 4 quilos, já tem indicação de resolução da gestação, beleza? E aí, pessoal, a paciente que tem diabetes prévia, ou seja, diabetes seja o overdiabetes, ou seja, aquela paciente que já era diabética prévia que acompanhava, se o controle glicêmico for bom, com ou sem vasculopatia, parto entre 38 semanas e 39 semanas e 6 dias. Se o controle glicêmico for ruim, pessoal, aí o parto até 37 semanas. Então, atingir o termo no controle glicêmico ruim, a gente tende a tirar. Vai tirar nas ambas as situações prematuramente, de forma individualizada, ou seja, você só tira prematuro na diabetes, pessoal, de forma individualizada. Um perfil biofísico fetal alterado, um risco materno, beleza? Ou um peso ali igual ou superior a 4 quilos. E quanto à via de parto, pessoal, se o feto tiver menos do que 4 quilos, a indicação é obstétrica. Entre 4 quilos e 4,5 kg, a gente tende a individualizar, embora grande parte do serviço vai tender a optar por uma cesariana. A partir de 4,5 kg, o ideal é que você opte por uma cesariana, que você oferte uma via alta de parto para essa paciente pelo risco de distócia de espáduas, distócia de ombro, certo? E aí, pessoal, a gente vai lançar mão também da avaliação da paciente no puerpério. Como é essa avaliação? Se a paciente tem diabetes gestacional, lembra, o que era que estava fazendo essa paciente desenvolver a diabetes? São os hormônios de gestação. Lactogênio placentário, prolactina, cortisol. Então, nesse caso aqui, a gente tirou a placenta, tira também esses hormônios. E aí a gente pode suspender a insulina e manter uma dieta normal e avalia como essa paciente vai ficar. Se ela é diabética prévia, ou se ela já sabia o que ela usava, você retorna para a dose pré-gestacional. Se ela não sabia, então é uma overdiabetes, aí você pode fazer metade da dose da gestação. Porque lembre, durante a gestação tem aumento da resistência à insulina. Então, normalmente, ela vai demandar uma dose farmacológica maior. Então, passou a gestação, você pode ali deixar metade dessa dose. Tem divergências aí em relação ao quanto de você deixa, o quanto você deveria deixar, mas grande parte da literatura traz aí essa metade da dose, 50%. Beleza, gente? E aí, eu tenho que atentar, lembra que eu falei da questão da oportunidade. Então, se a paciente teve um diabetes mellitus gestacional, eu tenho que não posso deixar aquela paciente solta. Eu tenho que orientar ela que ela tem um risco importante para diabetes mellitus tipo 2, que ela precisa fazer modificação do estilo de vida. Então, se é uma paciente sedentária, tem que começar a atividade física. Se tem uma dieta hiperlipídica, ela tem que corrigir essa dieta. Se essa paciente tem obesidade ou obesidade abdominal, ela precisa fazer o tratamento da obesidade, a perda ponderal. Por quê? Existem vários fatores de risco que aumentam ainda mais a chance dessa paciente ter uma diabetes tipo 2. Quais são? Se a glicemia de jejum foi superior a 100, se essa paciente é de raça não branca, se ela tem história familiar de diabetes tipo 2, se ganhou muito peso na gestação ou após, obesidade, dieta hiperlipídica e sedentarismo, como já comentamos, ou se ela precisou usar insulina durante a gestação. Tudo isso aumenta ainda mais a chance de que essa paciente tenha uma diabetes mellitus tipo 2 nos próximos 10 anos, tá? E o ideal é que eu reclassifique essa paciente, para eu ver se realmente era só uma diabetes gestacional ou se essa paciente não já está diabética. E aqui é a mesma coisa, pessoal, 100% de viabilidade ou viabilidade parcial. Se falei em 100%, gente, inclui o TOTG. Então, com 6 semanas após o parto, sempre 6 semanas, então eu deixo ali passar aquele período de puerpério, e aí eu vou lançar a mão do TOTG, certo? E aqui eu não preciso da primeira hora, porque lembre, primeira hora, como eu falei para vocês, só valia para o diagnóstico da diabetes mellitus gestacional. Quando eu falava em critério para diagnóstico de diabetes clínico, era jejum e segunda hora. E os valores, eles seguem os mesmos. Segunda hora a partir de 200, jejum a partir de 126, a gente dá o diagnóstico de diabetes mellitus para essa paciente, certo? Se tiver normal, um jejum abaixo de 100, porque eu já não estou falando de gestante, eu estou falando de paciente clínico, e uma segunda hora abaixo de 140, essa paciente está normal. E existe aquele espectro, né, gente, da paciente que tem intolerância à glicose, ela tem um jejum ali abaixo de 126, mas a segunda hora está entre 140 e 199, ou seja, não fecha critério para diabetes mellitus, mas ela já te mostra que tem uma intolerância à glicose.
ou mesmo a glicemia de jejum alterada, que na segunda hora está normal, mas ela tem uma glicemia de jejum acima de 100, mas abaixo de 126, beleza? E se a gente não tem a disponibilidade financeira e técnica total, a gente tem a parcial, a gente consegue aqui no puerpério um pouco menos, 66% de taxa de detecção, também 6 semanas após o parto, e aqui é aquela que vocês já sabem da clínica médica. A glicemia de jejum abaixo de 100 está normal, acima de 126, a partir de 126, diabetes mellitus, e 100 a 125, glicemia de jejum alterada. Beleza, pessoal? Então aqui a gente conclui a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou manda nas nossas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.